Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Eu quero começar agradecendo os novos inscritos aqui no nosso canal, que ainda está pequenininho, mas a gente pode alcançar mais pessoas contando com você. Se você compartilhar esse vídeo, se você deixar seu like, se você deixar seu comentário, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e que pode chegar até mais pessoas. Então, nos ajude aqui no canal para que essas mensagens, essas reflexões, para que dias melhores estejam presentes na vida de mais pessoas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, pelo que nós ouvimos, pelo que nós compartilhamos, as nossas atitudes e comportamentos. Então, vamos fazer com que mais pessoas tenham dias maravilhosos, que façam seus dias serem maravilhosos. Então, vamos começar com a nossa reflexão de hoje. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode aprender com a natureza. E a própria palavra, gente, natureza, já diz tudo. É o que é natural. O que é natural é de Deus. É a natureza. Então, nós podemos aprender com a natureza. É que às vezes a gente olha com um olhar diferente. A gente olha até com admiração, mas sem perceber o que ela pode nos ensinar. Então vamos entender como que a gente pode aprender com a natureza. Eu separei aqui 5 lições básicas, mas tem muita coisa. Então passe a olhar mais para a natureza com um olhar de aprendizagem, que ela tem muito para nos ensinar. Nós vivemos rodeados por uma natureza que ensina sem palavras. Cada flor que desabrocha, cada rio que corre, cada estação que passa, tudo segue uma ordem perfeita, silenciosa e sábia. A natureza, gente, é na verdade um grande livro aberto, escrito por Deus, cheio de lições para quem deseja viver com mais equilíbrio, mais fé e com propósito. A Bíblia já nos chama a atenção para essa escola maravilhosa. Em Jó 12, versículos 7 a 10, nós podemos ler: Mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará, e às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? E essa passagem nos convida a parar, observar e aprender com humildade. E de fato, quando nós olhamos com atenção, percebemos que a natureza não é apenas bela, ela é sábia. E a seguir, eu vou trazer 5 ensinamentos valiosos que nós podemos extrair dessa criação. Primeiro deles, as estações nos ensinam sobre o tempo certo para tudo. E a natureza, gente, ela não apressa o verão. Já percebeu isso? Ela não segura o outono. Tudo acontece em seu devido tempo. Assim também é na nossa vida. Há tempo para plantar, tempo para colher, tempo de espera, tempo de ação. Aprender a respirar os ciclos da vida nos traz paz e sabedoria. A segunda lição é: a formiga nos ensina a ser previdente e trabalhador. Mesmo sem chefe, ela trabalha durante o verão, armazenando para o inverno. Em Provérbios 6, versículos 6 a 8, podemos aprender com ela o valor da disciplina, da economia e da preparação para tempos difíceis.
A terceira lição nós aprendemos com as árvores, que nos ensinam a ter raízes firmes e paciência para crescer. Elas crescem devagar, mas com firmeza, sustentada por seus alicerces fortes. Quando vem a tempestade, aquelas com raízes profundas permanecem em pé. Aquelas que aprendem a dançar com o vento permanecem também em pé. E eu vou deixar aqui no final um link de um devocional que eu fiz com esse tema. E assim também nós devemos ser firmes nos nossos valores, mesmo quando o vento do mundo sopra forte. A quarta lição é que as flores nos ensinam que é possível ser belo sem competir. Já reparou que cada uma tem a sua beleza? São tantas, são tão diferentes, mas nenhuma flor tenta ser mais bonita que a outra. E ainda assim, cada uma é única e admirável. A natureza, gente, nos mostra que há espaço para todos brilharem, sem comparações, invejas, competições, sem brigas, sem raiva, sem rancor. E a quinta, e não, a mais importante, a águia, que nos ensina a renovar as forças. Quando a águia envelhece, ela sobe ao alto das rochas e troca suas penas, afiando o bico. Ela se recolhe para renascer. Também nós, em momentos de desgaste, precisamos de silêncio, recolhimento e coragem para recomeçar. E através desses 5 ensinamentos, a gente pode ver que a natureza não tem pressa e ainda assim tudo acontece. Não reclama, mas floresce. Não compete, mas coopera. Não fala, mas ensina. E tudo isso nos convida a confiar mais em Deus, a desacelerar, observar e viver com mais sabedoria. E que nós possamos hoje ser como ela, firmes, leves, equilibrados e obedientes à ordem divina que rege o universo. Aliás, obediência é uma lei. Porque no fundo, a natureza é a própria criação de Deus nos apontando o caminho, nos ensinando, nos mostrando o caminho certo, nos mostrando as melhores escolhas. A natureza, gente, não grita, ela ensina. E quem tem olhos de fé vê Deus em cada detalhe dessa criação. E como intenção para o dia de hoje, observe, escolha hoje ser um observador da natureza, com lentes de aprendizado, não só de admiração, mas de aprender, de observar cada detalhe, de observar com o coração aberto, com a mente aberta. E você vai ver coisas incríveis. Essa é a intenção de hoje e a prática de hoje do nosso devocional. E depois me conta aqui nos comentários qual foi a observação que você já fez. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui. Não esquece de compartilhar. Como eu falei no início do vídeo, a gente depende de vocês para ajudar esse canal a crescer. E eu conto com isso. Um abraço, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Eu sou muito grata por ter você aqui. E te espero amanhã no nosso próximo devocional.